Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Hoje tem mais uma live. Já estava com saudade, fazia tempo que eu não aparecia, fazia tempo que a gente não conversava, né? Vamos chegando, vamos entrando. Hoje a gente vai falar sobre câncer de próstata, né? É um assunto que interessa também para as mulheres. E as mulheres é importante conhecer para ajudar os homens, né? A se cuidar, a ter uma saúde melhor. Aí o doutor Otávio já está entrando. Tudo bem, doutor Otávio? Ele vai falar agora com a gente, eu vou chamá-lo. Vamos lá. Boa noite, Roberta, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito prazer estar Ah, aqui prazer é com... todo nosso, todo meu. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Eu espero que vocês também. Estou ouvindo bem também. Tomara que nossos participantes da nossa live, né, estejam também ouvindo tão bem. Sem dúvida. Gente, olha, eu estava falando aqui agora há pouco, antes do senhor entrar, que a gente estava com saudade já, né? Eu fazia live quase toda semana, já estava com um tempo que eu não faço, né? A programação do Outubro Rosa, a gente privilegiou outras atividades, outros canais, e acabou que não tinha tido mais live da gente. É muito bom estar aqui com vocês, com esse canal. Muito bom mesmo. Eu agradeço o convite, Roberta, desde já. Nós da Oncocamp estamos preparados. As nossas lives não pararam. Na verdade, a imensa Pois maioria é. dos eventos teve que ser assim, porque, do ponto de vista científico, foi a maneira da gente manter o contato com colegas, com outros serviços. Então, foi muito. Eu diria que tivemos bastante experiência com as lives nesse período da pandemia, viu? Nós também, mas não nas nossas lives aqui do Rosa. A gente diminuiu um pouco porque a gente foi participar de outras, né, para poder disseminar para outros grupos também, inclusive, enfim, parceiros, e Sim. aí a gente criou, foi para outros canais. né? Gente, boa noite, vamos chegando. Então, como eu falei, mais uma live que eu já estava com saudade. Sejam bem-vindos. Hoje é dia de falarmos sobre algo muito, muito importante. Nós do Grupo Rose Amor estamos muito engajados na causa do câncer de próstata também, né? O Novembro Azul está aí, a gente precisa muito falar sobre esse assunto. Somos bastante conhecidos por atuar no câncer da mulher, mas nossa luta é contra o câncer em geral. Aliás, as mulheres, né, elas têm um papel fundamental em ajudar os homens com a conscientização. Então, falar desse assunto é muito importante. Temos um convidado mega especial, que eu já estava conversando um pouquinho antes de todo mundo entrar, né? Ele é mega especialista no assunto. Seja bem-vindo, doutor Otávio Martucci. Muitíssimo obrigado para você. Agradeço no nome do nosso time da Oncocamp essa chance de falar com um grupo tão conhecido. E parabéns pelo trabalho de vocês. Nós conhecemos já há muitos anos e, de fato, vocês fazem um trabalho bonito não só contra o câncer de mama, né? É um movimento contra o câncer de uma forma geral. Estou à disposição. Acho que a ideia hoje é trocar ideias, né, Roberto? Fazendo, obviamente, um bate-papo e depois, sobrando tempo, a gente podia ouvir ou fazer, pegar algum comentário e discorrer sobre o assunto, tá? Isso, abrir para algumas questões, né? Eu vou falar um pouquinho do currículo do senhor, né? Então, o currículo dele é muito bom. Doutor Otávio é oncologista clínico da Oncocamp, da PUC Campinas, é membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Ou seja, domina bastante o assunto, o tema de hoje que é um dedo de prosa sobre o câncer de próstata. Eu sou Roberta Nunes Barbosa, já fui assistida do Rosa e hoje sou uma das diretoras do Grupo Rosa e Amor, uma associação que há 20 anos assiste mulheres com câncer e seus familiares. A gente atende
a região de Campinas, né? E com um trabalho incrível, que vale a pena conhecer e vale a pena ajudar e participar e, se precisar, justamente também ser apoiado por eles, por nós. Peço que convide os amigos e contatos para participar, façam perguntas e contribuam com a nossa discussão. Essa live vai ficar depois gravada, se quiserem depois revisitar também é interessante ou indicar para alguém, né? Antes de iniciar, eu quero mais uma vez aos nossos patrocinadores do projeto 20 anos do Grupo Rosa e Amor, e eles tanto nos ajudam nessa causa e a levar informações sobre o câncer para as empresas. São eles. Eu vou pedir licença. Camp Júnior, Saúde Card, Armazém Dona Lourdes Produtos Naturais, BMK Produções, Rapcode, Isenções Campinas, Abadesco, Íris, Marcondes Segurança e Serviço, CT Operadora, Pinturas FGO, Agência Desafio, DMS Burnier, Oncocamp e Iogas Síntese Modeladores. Muito obrigada mais uma vez. Então, vamos começar nosso papo, né? Eu preparei aqui algumas perguntas, né, para dar uma aquecida, e aí também, como eu falei, a gente também pode estar vendo algumas questões que surjam aí da galera que está assistindo, tá bom? Doutora Otávio, qual é a origem do Novembro Azul? A origem é muito curiosa, Roberta, porque, na realidade, esse movimento se iniciou na Austrália, tá? Em 2003, com um grupo de homens que tentou movimentar a sociedade australiana a fazer com que os homens se preocupassem com a sua saúde. E lá, o movimento ganhou o nome de Movember, tá? E a repercussão foi grande, isso gerou, na verdade, uma onda, e rapidamente aproveitaram o mês de novembro e transformaram o Movember no November, né? O azul foi a cor escolhida para conscientizar a população masculina, e acho que pouco tempo depois o símbolo ganhou esse bigodão aqui, estilo Mario Bros, para ganhar o mundo. E aí virou um movimento mundial. Então, desde 2003, essa história. Desde 2003. 2003. Qual a importância da próstata para o homem? Vamos falar, então, sobre, já que tem o Novembro Azul, por que foi criado, foi por conta do câncer de próstata. Então, qual a importância da próstata para o homem? O movimento depois acabou, obviamente, voltando para o câncer da próstata, porque seria mais fácil, obviamente, divulgar a importância de se falar do assunto do que colocar tudo numa panela só, né? Então, foi escolhido, obviamente, o câncer de próstata. Mas, primeiro de tudo, nós precisamos saber o que é a próstata. Eu concordo contigo. A próstata, na verdade, é uma glândula que faz parte do sistema geniturinário masculino. Tá? Ela é localizada na pelve, entre o reto e a bexiga. É uma glândula pequena, do tamanho de uma noz, né? E tem a consistência de uma ameixa. E ela tem uma importância para o sêmen. Produz, na verdade, substâncias que facilitam a movimentação do espermatozoide. Então, é uma glândula do sistema reprodutor masculino. Ah, tá. Então, ela tem bem ligação mesmo com a reprodução, né? Também, sim. E quais são as doenças mais comuns para a próstata, para se falar na saúde da próstata, né? Quais são as mais comuns? Nem tudo, obviamente, que acomete a próstata é câncer, né? Existem doenças benignas, inclusive a mais comum e a mais conhecida é a hiperplasia benigna da próstata, que é um crescimento natural, habitual da glândula com o envelhecimento. Então, essa já é uma doença conhecida. Existe uma doença inflamatória, infecciosa, tá? Que é a prostatite. É outra doença também prostática conhecida e relativamente comum. E a terceira doença que a gente tem que citar, e aí sim é o motivo da nossa discussão, é o câncer da próstata. De todas elas, dessas três que eu disse, a doença obviamente mais grave, mais preocupante que acomete essa glândula. E tem muita incidência, doutor, do câncer de próstata no Brasil? Tem. É uma doença muito comum, é uma doença muito frequente. O INCA estima já há alguns anos que a gente tem
mais do que 70 mil casos por ano acometendo os homens brasileiros. Tá? Se a gente colocar isso num contexto geral, Roberta, excluindo os tumores de pele, que são tumores mais comuns, né? Os tumores de pele não melanoma, que são tumores mais comuns, menos agressivos, na sequência vem o câncer de próstata como o tumor mais frequente. Para ter uma noção da dimensão, praticamente 25% de todos os tumores que acometem o homem são de próstata. Então, é uma doença muito prevalente, acomete uma quantidade grande de brasileiros, então, a neoplasia, né, o câncer mais comum, excluindo os tumores de pele. Tá? Nossa. E quais são os fatores de risco? Assim, existe essa classificação? Sim, sim. Os fatores de risco, alguns são muito intuitivos. O próprio envelhecimento já é um fator de risco. Então, o envelhecimento é um fator de risco natural, inclusive para vários cânceres. Né? Então, idade superior a 50 anos é um fator de risco. História familiar, obviamente, também é outro fator de risco consagrado, conhecido e que tem um peso importante no desenvolvimento da doença. Obesidade e sedentarismo também são dois fatores de riscos muito importantes que têm muito a ver com os hábitos de vida. Então, desses que eu falei até agora, obesidade e sedentarismo são hábitos que a gente consegue mudar, né? E a raça negra. Na realidade, o câncer de próstata é um pouco mais frequente no negro do que no branco, mas é um fator de risco também. Então, tem que ser considerado porque não é meio a meio, não. Os negros têm uma incidência maior do que a população branca. Nossa, é um fator bem curioso, né? Sim, sem dúvida. Você falou aí de 50 anos, é o grupo que já entra no grupo de risco, né? É um fator de risco. Mas com que idade que o homem deve se preocupar com o câncer de próstata? A partir dos 50 ou antes? Sim, na realidade, de uma forma franca, se a gente lembrar que existem outras doenças que acometem a próstata, o homem deve se preocupar com a próstata em qualquer momento da vida, né? Qualquer sintoma pélvico, qualquer sintoma que traga disfunção na eliminação urinária, a gente tem que pensar em alguma coisa relacionada à próstata pela proximidade da glândula com a bexiga, né? Mas pensando exclusivamente no câncer de próstata, eu diria que, de uma forma muito franca, a partir dos 50 anos seria obrigatório que os homens lembrassem que eles precisam voltar para os médicos, que eles pararam de ir aos 7 anos enquanto eles eram levados pelas mães. Né? Pela mãe. Depois desaparecem, obviamente, e aos 50 ele tem que lembrar que ele precisa voltar. Claro que é uma brincadeira, é fato, e a gente sabe que é verdadeiro, infelizmente. Mas então, aos 50 anos, eu diria que independente de sintomas, o homem deve se preocupar em fazer um rastreamento das doenças prostáticas, na tentativa, obviamente, de diagnosticar precocemente a doença mais grave no momento potencialmente curável. Tá? Agora, qualquer sintoma gênito urinário, ele precisa procurar um urologista mesmo antes dos 50 anos. Então, é a recomendação que eu deixo. Né? Mas que sintomas seriam esses, né? Qual seria uma coisa assim, que o homem já diz, nossa, estou sentindo isso, é um sintoma que eu devo me preocupar, e aí até, pelo que o senhor falou, independente da idade, né? Se tiver Sim. esses sintomas. Né? Independente da idade. Assim, são sintomas, na realidade, muito inespecíficos. Não é que nós tenhamos algum sintoma propriamente característico ou exclusivo do câncer de próstata. Numa fase inicial, sinceramente, a doença é até assintomática. Tá? Talvez até alterações no exame clínico, no toque retal, na consulta com o urologista pode perceber uma alteração e indicar uma investigação por um toque retal alterado. Agora, outros sintomas, que são sintomas que se confundem, inclusive, com as outras doenças que nós já citamos aqui,
com a hiperplasia, com a prostatite, também estão associados. Então, retenção urinária, né, aquela dificuldade para esvaziar a bexiga, o jato urinário fino, então o homem que faz muito esforço para eliminar, provavelmente há alguma coisa no trajeto da uretra comprimindo a saída da urina, ardência, né, na região uretral, e sangramento. Sangramento também, embora não seja um sintoma muito característico, mas é fácil de ser visto, assusta e também pode ser um sintoma relacionado ao tumor. Mas não necessariamente o tumor precisa dar esses sintomas. Isso é importante que se fale, porque ele pode passar grande parte da sua evolução de forma muito silenciosa, tá? Então a recomendação é o seguinte: não esperar pelos sintomas. E se eles aparecerem, também não significa que seja um tumor, né? Que seja maligno. Ele vai precisar ser investigado e essa investigação, obviamente, vai dar nome aos sintomas, tá? Fazendo aqui um paralelo ao câncer de mama, que a gente falou muito agora no Outubro Rosa, é muito importante o autoconhecer, né? Se ele já percebe que tem uma diferençazinha, ou na hora que ele vai fazer xixi, ou então alguma ardência, ou alguma dor, alguma coisa diferente, se ele se conhece, ele já vai ver que está um pouquinho diferente e aí procurar um médico. É isso? Perfeito, exatamente isso. Acho que esse Né? paralelo com o câncer de mama é necessário, até porque a gente aprende com as mulheres desse autoconhecimento corporal e se há algo de errado, obviamente, em alguma maneira de eliminar a urina ou sair algo diferente pela uretra que não seja, obviamente, urina, o urologista precisa ser consultado, né? Então, concordo contigo. Perfeito. Perfeito. E continuando o paralelo, também os exames preventivos, do jeito que a mulher tem que fazer mamografia, tem que fazer o Papa Nicolau, enfim, vários exames que a gente faz durante a vida, o homem também ter alguns preventivos para não esperar ter sintomas, porque muitos são assintomáticos. Então, continuando o paralelo. Pronto, assina embaixo. Tá certíssimo. Muito. Essa é uma preocupação, né, Roberto? É muito, muito natural. Muitos homens também, às vezes, não procuram ajuda ou não vão atrás com medo do que pode aparecer, né? Esse medo existe, é É. natural, e existe nas mulheres também, né? Lógico que sim. Mas há o medo do homem de buscar a ajuda, encontrar alguma coisa grave e não saber lidar com isso. Isso também é verdadeiro. E o que a mulherada nos ensina? Que, na realidade, se nós nos educarmos e educarmos a população para buscar ajuda, para desmistificar um pouco a doença, para desmistificar o próprio exame de rastreamento, que é o toque retal, nós vamos quebrando tabus. E lá na frente nós vamos perceber, obviamente, os ganhos que nós tivemos com essas mudanças de atitude, né? Isso é uma mudança de atitude também. Encarar, obviamente, a procura ao médico como uma forma preventiva, né? Promovendo a saúde. Então, estou de acordo. É exatamente isso. Muito bem. E falando de exame, questão de diagnóstico, quais são os exames? Tem é, é, você começou a falar, mas é bom até colocar assim, quais são esses exames que ajudam a essa prevenção, esse diagnóstico, né? Assim, existem alguns exames muito conhecidos, né? Um deles é o exame clínico, que é o toque retal, né? O toque retal Uhum. é a única maneira do médico acessar a próstata clinicamente, tá? Ela é uma glândula dentro da pelve, como ela fica entre o reto e a bexiga, então fazer um toque pelo reto, a gente consegue palpar parte dessa glândula, né? Ela não é palpável por inteiro, mas grande parte dela, a consistência, o tamanho, se há ou não nodulação nessa área tocável, isso é fácil de perceber. Então, o toque retal é um dos exames a serem citados. Existe um exame sanguíneo muito conhecido também, chamado de PSA, né, que é um marcador. Esses marcadores, eles no caso da próstata, obviamente, nos ajudam, especialmente quando eles estão
alterados e há também uma alteração do toque retal. Nem tudo que eleva o PSA é maligno, né? E associado, então, o valor do exame mais o que o urologista encontrou no toque retal, a gente vai aumentando a acurácia e prosseguiremos na investigação. Aí existem alguns exames mais específicos, vamos dizer assim, para olhar a glândula propriamente dita, especialmente naquela parte em que ela não é possivelmente tocável, né? O ultrassom transretal é um deles. É um ultrassom, mas na verdade com um transdutor que entra pelo reto, né, e fica próximo da glândula. E existe hoje um exame mais caro, mas muito importante na atualidade, que é a ressonância multiparamétrica da próstata. É o nome total do exame, que avalia ela por inteiro, avalia as estruturas ao redor, a característica da glândula, algo que a gente assemelharia ao que a mamografia e o ultrassom fazem para as mulheres, tá? Então, é uma maneira de rastrear a glândula com critérios radiológicos e aí, dependendo dos achados, prossegue-se a investigação com o exame que dá o nome à doença, que é a biópsia, tá? E a biópsia, na maior parte das vezes, acaba sendo feita por ultrassom também, para o radiologista pegar vários fragmentos, né? Não adianta fazer a biópsia com um fragmento só, porque é uma glândula de uns 30 gramas, mais ou menos, no tamanho normal. Então, ele precisa pegar vários fragmentos. Isso é feito pela via transretal, tá? Interessante. É bom porque a medicina vai evoluindo, né? E é bom a gente estar sabendo dessas novas formas de diagnosticar, enfim, novos exames, né? Até para perder um pouquinho o preconceito, né? Porque tem muito homem que tem medo daquele exame do toque, né? E, enfim, não é só isso, né? Tem várias outras opções e aí depende muito do médico estar analisando o que é que vai ser necessário para cada caso, né? Eu entendo dessa forma, né? Acho até, Roberto, o seguinte, o toque ele continua sendo necessário. Agora, Isso. associado ao toque, outros achados que podem aparecer por um dos exames de imagem, por exemplo, ou ultrassom, ou ressonância, o valor do PSA. Então, são dados que vão sendo somados e aí nós prosseguiremos a investigação ou não. Vamos falar, olha, não é o momento ainda de uma biópsia. Há a possibilidade de fazer um acompanhamento, né? E fazer com que esse homem volte daqui um período, alguns meses, 6 meses, e repita a bateria de exames, tá? Então, os exames, na realidade, complementares são importantes, mas o toque continua sendo, vamos dizer, o principal exame de rastreamento ainda. Tá? Muito bem. E como é que é o comportamento desse câncer? Ele é curável, se diagnosticado precocemente, que nem o mesmo paralelo do câncer de mama, né? Câncer de mama, se é diagnosticado precocemente, a gente tem muitas condições de cura, né? O da próstata também é assim? Também, também. De uma forma geral, né, todo câncer diagnosticado precocemente tem chances muito altas de cura. Quando a gente fala em câncer da próstata, é lógico que existem no mesmo diagnóstico vários subtipos, né? Mas de uma forma geral, é um tumor que cresce de forma relativamente lenta inicialmente e por isso que ele não traz sintomas, tá? Numa fase inicial, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo dentro da glândula, ainda não teve nenhum envolvimento de órgãos ao redor. Com o passar do tempo, isso pode acontecer, então, anos depois do possível início, essa próstata pode ir aumentando, pode comprimir estruturas pélvicas, vesículas seminais, por exemplo, a uretra, o reto, a bexiga, e passa, obviamente, a se transformar numa doença mais volumosa e mais difícil de ser tratada. Porque se esse paciente, por exemplo, foi submetido a uma cirurgia, quanto maior a glândula, mais chances, obviamente, de complicações, porque o urologista vai ter que manipular muita coisa ao redor. Então, doenças menores trazem grandes chances de cura, tá? E,
e muito provavelmente, e essa talvez seja um motivo também que afasta os homens dos consultórios, é imaginar que o tratamento também pode levar a sequelas, a situações em que mexa com a masculinidade dele. Então, isso são tabus que a gente ainda está tentando quebrar, né? Imagina que isso precisa ser feito novembro a novembro, né? Então, se desde 2003 isso tá sendo dito, é porque uma hora nós vamos conseguir. Em algum e convencê-los, convencer-nos de fazer a avaliação. Mas acho que a pergunta que você me fez exatamente, né, em relação à cura, precocemente maiores chances de cura, né? Mais tardiamente não significa que não tenha cura, mas a taxa cai, os tratamentos podem ser mais prolongados, podem ser até mais, eu diria, mórbidos. Então, diagnosticar logo resolve logo. Vamos pensar assim também, né? A importância da prevenção novamente, né? Novamente, exatamente o mesmo racional com o Câncer rastreamento de mama. do câncer de mama. Exatamente isso. Exatamente. E com relação ao tratamento, como é que são as questões de tratamento para a doença, para a promoção da cura, né? Quais são esses tratamentos? Bom, existem alguns tratamentos potencialmente curativos. O mais conhecido deles e certamente o mais divulgado é a cirurgia, né, chamada de prostatectomia. A prostatectomia é um procedimento feito pelo urologista, né, que faz a retirada da glândula, com algumas estruturas também do sistema geniturinário masculino, que são as vesículas seminais, parte da uretra, ele retira a glândula com margens. Esse é um procedimento potencialmente curável, tá? Potencialmente curativo. Mas a gente já sabe também, já desde meados dos anos 2000, né, 2000 e pouco, que a radioterapia é uma outra modalidade que proporciona a cura para o câncer de próstata também. Então, dependendo do caso, o paciente pode optar entre uma cirurgia, né, ou uma radioterapia. E, refinando um pouquinho mais, alguns casos que vão para a radioterapia, talvez a gente precise, por um período, fazer um tratamento concomitante do bloqueio da ação hormonal. Porque o câncer de próstata tem uma dependência conhecida da testosterona, tá? E bloquear a testosterona é uma maneira da gente tentar fazer essa doença morrer de fome, né? Vamos falar de uma forma simples. E isso diminui o volume da glândula e, associando a radioterapia, aumenta a chance de cura. Então, são os tratamentos mais conhecidos, do ponto de vista, obviamente, curativo, né? E quando ele já está mais avançado, quando já vai para uma metástase, alguma coisa assim, também são esses os mesmos tratamentos ou existem mais outros? Existem outros. Assim, numa doença avançada, dificilmente nós vamos falar de prostatectomia, de cirurgia, né? Porque aí o problema passa a ser sistêmico. Então, se esse paciente tiver uma doença metastática, né, que é o termo técnico que você usou, uma doença que já tenha saído da próstata, percorrido os gânglios linfáticos ou se espalhado para outras partes do corpo, especialmente osso, linfonodos à distância, pulmão, estou dando exemplos aqui possíveis. Não tem muito sentido em falar em cirurgia, em prostatectomia. Aí o tratamento de escolha é fazer o bloqueio da ação da testosterona, tá? Esse, vou dizer, é a base do tratamento do câncer de próstata avançado. Posso errar a data, peço até desculpas, mas nos anos 60, no mais tardar nos anos 70, a descoberta do bloqueio da ação hormonal foi o Nobel da Medicina, com um procedimento que até hoje é usado, que é a orquiectomia, que é uma cirurgia que é feita para retirar, né, o miolo, vamos falar assim, do testículo que produz a testosterona.
baixando o nível da testosterona, a doença metastática também responde a esse procedimento. Então, a doença avançada, embora não necessariamente traga cura, e provavelmente não vai ser curável esse tratamento, pode fazer com que esse paciente tenha uma vida longa e com qualidade, tá? Mas a orquiectomia, embora seja um procedimento que, na hora que se fala, parece muito estranho, né? Operar o testículo, né? Retirar os testículos, não é isso. É tirar o miolo, na verdade, da glândula por via inguinal e pode ser substituída por um tratamento injetável, tá? Que faz o mesmo racional, bloqueando o eixo que comunica metabolicamente a hipófise com o testículo. Então, um tratamento que bloqueia essa comunicação substitui uma orquiectomia. É uma injeção, na realidade. Os pacientes costumam falar uma vacina, mas não é vacina. Não tem nada a ver com vacina. Mas é uma injeção que pode ser mensal, pode ser trimestral, depende da maneira com que é administrada. Em fases mais avançadas da doença, Roberta, há a possibilidade de se associar a algum tratamento, tá? Existe associação de alguns tratamentos por via oral a esse bloqueio hormonal de base, tá? Em situações até mais extremas, aí o paciente pode se beneficiar da quimioterapia, né? Mas, como regra, a gente sempre fala de quimio numa situação em que a doença já foi manipulada hormonalmente, buscamos várias maneiras de frear a alimentação da doença metastática, bloqueando a ação da testosterona. Tá? E a radioterapia pode ser muito bem utilizada na doença metastática para paliar, por exemplo, dor. Se é uma doença metastática para a coluna, é uma região que dói muito, osso dói, né? Dor de dente, todo mundo já teve, sabe que é isso. Então, a radioterapia pode ser utilizada para tratar dores, tá bom? Então, assim, diria que esse é um arsenal bastante conhecido. Acho que um pouquinho mais para frente eu posso até falar de outras estratégias que provavelmente vamos dar uma atenção a elas, tá? É o que eu já ia perguntar. Eu acredito que está sendo feito muito estudo agora, né, para ter novas formas de estratégia de diagnóstico, de tratamento também, né? Que a medicina ela tem se desenvolvido muito, né? E eu já ia perguntar sobre novas técnicas. Sim, existem, sim. Imaginar que essa é a doença mais comum do homem, assim, uma doença maligna que mais mata o homem. Obviamente existe vamos dizer, um exército de pesquisadores buscando o tratamento. É o que acontece com o câncer de mama, né? No paralelo natural. Para você ter uma ideia, existem até estratégias hoje com medicina nuclear, tá? São estratégias, por exemplo, para uma doença metastática à distância, especialmente óssea, em que o paciente já passou por uma sequência longa de tratamentos, com bloqueio hormonal, quimioterapia, já irradiou áreas que estavam com dor, e precisa fazer um tratamento com medicina nuclear para paliar dores absolutamente incapacitantes. E esse tratamento já existe, ele já é possível. Existe um radiofármaco chamado Radium-223. Tá? Isso, inclusive, foi muito interessante, porque foi um estudo que mostrou até aumento de sobrevida. Então, né, olha como o desenvolvimento de novas técnicas vão fazendo com que essa doença nós vamos conseguindo controlá-la e novas estratégias vão surgindo no meio do caminho. Essa a ciência busca exatamente isso, né? Existem outras estratégias, existem estratégias de tratamentos que se faz, inclusive eu vou usar um termo assim, um ensinamento extracorpóreo para o sistema imunológico reconhecer a célula do câncer. Isso é reinjetado no paciente. Isso não é disponível no Brasil ainda. É uma estratégia extremamente cara, mas já existe esse tipo de tratamento. Tá? E as técnicas até, Roberta, voltando para a doença
potencialmente curável, também se aprimoraram, né? A cirurgia hoje, ela tem várias modalidades. Então, existem várias vias de acesso à próstata. Existe uma via conhecida que está em pauta, que é a cirurgia robótica, por exemplo, né? Permite ao cirurgião uma ressecção sem muitos danos, vamos falar assim, aos tecidos ao redor, uma recuperação rápida. Existe mudança na técnica da radioterapia, né? Décadas atrás, o tratamento era feito com bomba de cobalto. Era um quadradão, irradiava e do que tiver na frente, sai da frente. E você ficava e vai embora. Hoje não, hoje a técnica ela é aprimorada. Existe um planejamento tridimensional que trata a próstata, o centro do problema com uma dose, a periferia com outra. Então, esse aprimoramento das técnicas que nos anima, porque a gente vai vendo que tratar hoje um câncer de próstata é totalmente diferente do que a gente fazia 30, 20 anos atrás, entendeu? Isso é fato, né? Isso nos anima muito, é saber que existem formas, né, e que estamos nos desenvolvendo mais ainda. Sim. Graças a Deus. E voltando um pouquinho para a questão do Novembro Azul, né? A gente está falando aqui para o nosso público do Rosa e Amor, né? Que é muito feito, muito composto de mulheres. Tem muitos homens também, mas ele é bem composto de mulheres, né? Qual é a importância, né, das mulheres na conscientização dos homens, né? 100%. 100% justamente pelo aprendizado que a gente traz do Outubro Rosa, né? A mulherada é preocupada com a saúde de outra maneira. Aquilo que eu falei brincando inicialmente é verdadeiro, né? Os homens vão ao médico no começo da vida, depois desaparecem do médico e voltam levados pelas esposas, né? A mulher nunca deixa de ir ao médico. Ela sai da infância, ela entra na adolescência, ela começa a menstruar, ela precisa de um ginecologista e ela já está habituada com essa rotina. Então, a importância é absolutamente absurda, porque a gente aprende, de fato, que a mulherada se preocupa com a saúde pensando na prevenção, indo atrás, obviamente, de mudanças de hábitos, né? É difícil. Isso é enraizado na nossa cultura, né? Agora, a gente sempre fala isso, é verdadeiro. Os eventos do nosso Novembro Azul, ou de qualquer Novembro Azul, a plateia, quase que a maioria é de mulheres, porque elas querem saber, querem conhecer, mas que são bem-vindas. Eu vou chegar em casa e na hora do jantar, na hora do jornal, vai buzinar no ouvido do marido e falar: você precisa fazer seu exame. E o cara acaba indo na pressão, entendeu? Mas sim, é assim que funciona. E se fizermos aqui uma procura, provavelmente nós vamos ter de homem mais uma meia dúzia aqui, e o restante é um público feminino. Mas é assim mesmo. Eu estou vendo aqui, tem bastante homem, inclusive muito legal, que mais do que das outras vezes, né? Em outras lives, isso aí é bom, né? Fato que o nosso recado foi dado legal, porque tem mais homens do que o comum, né? Mas é fato, existe uma diferença de comportamento das mulheres e dos homens, né? Na questão da saúde, né? Isso não tem como negar, né, doutor? Não tem. Isso nós estamos acostumados. E é verdade. A mulher é engajada nas campanhas, né, Roberto? Isso você sabe muito bem disso. Então, a repercussão que o Outubro Rosa tem, por exemplo, é desproporcional. É desproporcional, né? O Novembro Azul é importante, tudo, mas a gente vê o engajamento realmente da sociedade com o Outubro Rosa de forma muito maior, naturalmente maior, porque também tem um combustível natural
da mulherada e propagando a campanha. Então, eu acho que a ideia é justamente essa. E se a gente não ficar falando, se a gente não ficar se expondo, explicando, não vai chegar. Só vai chegar, fala, 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 alguém vai ouvir, se alguém geralmente é a esposa, é a filha, e aí vai criando, nós vamos mudando um pouco a mentalidade. Tá? Então, É. A Paula até colocou aqui, mulheres são cuidadoras por natureza. Gente, podem comentar aí, comentem, né? Perguntem, aproveitem, né? A gente tem mais alguns minutinhos, né? A gente está aqui. Tem que ter um outubro rosa, tem que ter um novembro azul, né? Na verdade, a gente tem que se preocupar o ano inteiro, mas a gente elege uma parte do ano para a gente focar e massificar para poder tá até, como é que se diz, oxigenando o restante do ano, né? E o Novembro Azul, eu queria deixar muito essa palavra aqui, doutor, para você deixar o recado. O que é importante deixar para os homens no Novembro Azul? bom, de importância, lógico, é conseguir desmistificar algumas coisas, né? Eu acho que essas campanhas trazem isso como meta, né? Desestigmatizar uma doença, né? Desestigmatizar uma maneira de fazer o diagnóstico. Isso já é uma mensagem importantíssima. Outra mensagem importante é lembrar que os cânceres, falando do câncer de próstata, é uma doença curável se diagnosticado precocemente. Então, essa é outra mensagem que não pode, de forma nenhuma, sair da discussão. Não falar da doença ou não ir atrás não significa que ela não vai aparecer, entendeu? Então, nós precisamos reforçar isso. Outra mensagem que eu acho importante, acho que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que no Brasil o rastreamento comece aos 50 anos para qualquer homem, independente de história familiar. Tá? Se há uma história familiar para o câncer de próstata, iniciar esse rastreamento na faixa ainda dos 40, 45 anos. Tá bom? Essas são duas mensagens que eu acho que não podemos sair daqui sem comunicar isso. Os tratamentos hoje são muito mais modernos do que já foram no passado. Né? A gente ainda utiliza muitas coisas que aprendemos com o câncer de próstata em relação àquilo que eu disse do bloqueio da ação hormonal, mas o homem não vai deixar de ser homem por causa do seu tratamento. Né? Falando num português muito claro. Talvez ele deixe de ser homem, obviamente, se ele fugir da doença. Fazendo também uma comparação muito, muito óbvia, né? Então, outra coisa que eu gostaria de falar, que a procura ao urologista, ela tem que ser rotineira. Então, eu vou esse ano, beleza, e volta daqui a 10 anos, não adianta. Ele vai ter que fazer um acompanhamento rotineiro, seja uma vez por ano. Quem vai determinar a frequência é o próprio urologista depois do exame clínico. Tá? Outra mensagem importante, não esperem pelos sintomas, tá? Porque a doença pode não dar sintomas. E mais uma mensagem também, se aparecerem os sintomas, não se desespere, porque não necessariamente é o câncer, pode ser uma daquelas outras doenças. Então, são mensagens que eu acho que a campanha nos permite levar à população. Né? Lá no Oncocamp, nós há alguns anos já fazemos eventos para chamar a população a ponto de já temos buscado várias estratégias, né? Vamos levar jogador de futebol, vamos chamar um cara para fazer piada, vamos falar de cerveja, na tentativa de trazer um pouco o homem O para... público, né? Deu certo, deu certo. Muitos realmente apareceram por causa dessas estratégias. E agora, nós também temos que aproveitar a possibilidade de divulgar a mensagem pelas redes sociais, com responsabilidade, né? Passando, obviamente, aquilo que a ciência permite passar, né? Sem mitos, sem invenções.
Nossa, olha, o tempo passou rápido, viu, doutor? Passa Já rápido. estamos, Passa, já estamos indo é. aqui para os nossos minutos finais. É, o Instagram ele tem uma hora que ele quebra, né? Então, para evitar que a gente quebre, né? Que a gente saia do ar antes das finalizações, tem só uma perguntinha que veio aqui, não tem a ver com próstata, não sei se o doutor vai poder falar. A Renata está perguntando se é possível prevenir recidível do câncer de mama, né? Eu não sei Sim, conheço a Renata. Renata é minha amiga. Sim, sim. A recidiva é possível. A prevenção da recidiva é possível com várias estratégias. Às vezes, alguns tratamentos, depois do tratamento principal da doença, né? Por exemplo, com comprimidos, com bloqueio da ação do estrógeno, isso previne recidiva, tá? E diminui, inclusive, a chance de câncer de mama contralateral, tá? Então, sim, com certeza. E não tem problema, a gente fala de mama também, né? Tem que falar, né, Roberto? Porque tem que falar. você querer dar Gente, uma despencada na audiência, é falar que você vai sortear alguém para fazer um exame amanhã, cedo, de e próstata. nós vamos escolher um urologista para. Vai cair para dois aqui, vai cair você. Imagina. Ai, doutor, olha, eu queria muito, muito agradecer, mas antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso bazar, né? Aproveitar que tem uma audiência boa, né? Falar um pouquinho do nosso bazar. Boa parte da renda do Grupo Rosa e Amor, ela é feita através do bazar. A gente oferece atendimento gratuito para as nossas assistidas, mas esse tratamento a gente tem que ter uma manutenção, e a receita uma das receitas que a gente consegue através do bazar. E o nosso bazar está precisando de muitas doações, tá? Ele está precisando de doações e de clientes, pessoas para comprar. E olha, para comprar é muito legal. Para doar é bom, porque você chega, ó, tá agora chegando no final do ano, dá uma limpada no armário, dá uma olhada, né, organizada no ambiente da casa, tem algum objeto de decoração, uma roupa, tudo em bom estado, coisas legais, algum livros, enfim, várias coisas. A gente aceita várias coisas, até móveis, inclusive, né? Esse é um lado bom. O outro, que aí você limpa a sua casa e ainda faz o bem, né? E o outro lado é o de comprar, porque aí acaba que a gente também tem várias opções bem legais. Chega lá, tem várias coisas boas para comprar, então vão lá para comprar. Tá aqui a Alice Garcia dizendo, Bazar é ótimo, eu recomendo. Eu também, viu? Né? A gente tem até um Instagram do Bazar, que vocês podem entrar lá. De vez em quando a Paula posta uma coisa ou outra para vocês verem como tem coisas legais, acessórios, objetos, um bocado de coisa mesmo. Até móveis, tá? Se tiver móvel, a gente também recebe, né? Então, convido vocês para conhecer o Bazar, que fica na rua Ana Leonísia do Amaral Camargo, 65, aqui em Valinhos, na região centro, fica em frente à Praça Washington Luiz, né? Bem, bem tranquilo lá, é um local bonito, bem legal, e a gente precisa muito da ajuda de vocês. A gente também vai sempre estar fazendo uma campanha ou outra, vai ter agora o hambúrguer do bem, que no próximo final de semana, esse não, no outro a gente vai estar com um hambúrguer maravilhoso, feito pelos chefes dos cozinheiros do bem, enfim, tem muita coisa legal. E agradecer. Então, muito, muito, muito obrigada, doutor. Quer falar mais alguma palavrinha final para a gente fechar? Quero falar assim, a doutora Alice falou que o bazar é bom, eu acredito. Se ela falou, eu assim, a doutora Alice gosta do bazar. Então, se Oi. está valendo. O que eu quero agradecer, na realidade, a oportunidade. Vocês são muito bem-vindos, bem vistos. A gente apoia a causa do Grupo Rosa e Amor. É, conhecemos o trabalho de vocês há muitos anos. Essa oportunidade eu agradeço em nome do nosso grupo. A Oncocamp está muito orgulhosa de ter sido lembrada no meio, obviamente, de tantas outras pessoas que poderiam estar aqui. Obrigado e conte com a gente, tá bom? Ó, tamo junto na luta, viu? A Tamo- luta para as pessoas que têm câncer, né? Para os direitos da pessoa com câncer, para a prevenção, tamo junto. É isso aí.
obrigado mais uma vez e precisou, estamos aqui. Novembro, dezembro, janeiro, é só chamar. Muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco. Beijo. Roberto, obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigada.